Salmo de número 20, verso 7. Diz assim a palavra: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. E a outra tradução diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Irmãos, o tema de hoje é confiar em Deus. Esse é o tema. Confiar em Deus. Eu coloquei aqui na introdução que confiar em Deus não é tão fácil quanto parece ser. Confiar em Deus não é tão difícil quanto parece ser. Eu vou explicar. Porque confiar em Deus para uns pode ser difícil, mas para outro pode ser fácil confiar em Deus. Para aqueles que é difícil confiar em Deus é porque não conhece Deus. Veja que é muito mais fácil confiar em alguém, ou um amigo ou uma amiga, quando essa pessoa se torna o quê? Uma pessoa conhecida. Não tem como a gente confiar em alguém que não é conhecida nossa, não é assim? Então, é do mesmo jeito. Para confiar em Deus, irmãos, é preciso viver uma relação com Deus. Conhecer a Deus. Então, quem não conhece a Deus, fica difícil de confiar em Deus. Mas quem conhece Deus, ou vive uma relação com Deus, tem uma intimidade com Deus, se torna fácil de confiar nele. Nós confiamos em Deus porque nós conhecemos a Deus. Nós cremos em Deus porque nós conhecemos Deus. Agora, quem não vive com Deus, não tem uma relação com Deus, então não tem como confiar em Deus. Por isso que eu disse que confiar em Deus não é tão fácil quanto parece, até porque quem não conhece Deus não vai acreditar, confiar em Deus. Mas eu disse, confiar em Deus não é tão difícil, porque é tão fácil confiar em alguém quando esse alguém é uma pessoa conhecida. É uma pessoa nossa, é uma pessoa do convívio nosso. E eu pergunto à igreja, será que Deus é do seu convívio? Será que Deus, você tem uma relação com Deus a ponto de você confiar inteiramente em Deus? Ou você fala de Deus, mas não vive com Ele? Então fica difícil no momento de dificuldade você confiar nele, confiar em Deus. Como é que a gente vai confiar em Deus no momento de dificuldade? Nós confiamos em Deus porque nós cremos nele, nós conhecemos ele. E a Bíblia diz que Deus ele não nos abandona, Deus ele não nos deixa só, ele não vira as costas para nós. Ele nunca, irmãos, ele vai nos deixar no momento de dificuldade. Ele estará conosco no momento de bonança, não é verdade? No momento, de alegria, e também ele vai permanecer conosco no momento de dificuldade, no momento, da aflição, no momento do choro. Você está rindo hoje, mas amanhã você pode estar chorando. Mas tem uma coisa, Deus permanece com você. Amém? Então veja, é mais difícil de confiar em alguém quando não se conhece. É mais fácil confiar em alguém quando se conhece. Aí eu retorno a dizer aos irmãos que é muito mais fácil confiar em Deus quando se conhece Ele.
quando se conhece a Deus, quando vive um relacionamento com Ele, fica tudo mais fácil, fica tudo diferente, nós temos uma percepção diferente, nós não vemos com os olhos da dificuldade, sabe? Com os olhos, sabe, do impossível, não, nós conseguimos ver com os olhos da facilidade, com os olhos, né, da possibilidade, porque Deus, Ele é o Deus só do possível, é assim? Deus, Ele é o Deus do impossível. Das coisas possíveis nós fazemos. Alguém pode fazer por você, não é verdade? Você não pode comprar um carro hoje porque não tem dinheiro, mas tem alguém que possa ter dinheiro e comprar um carro para você, não é assim? Se torna tudo mais fácil, aquilo que é possível para o homem fazer, para o ser humano fazer. Mas Deus, Ele faz exatamente aquilo que é impossível para eu e você fazer. A verdade é que confiamos em alguém ou em alguma coisa. Nós não vivemos sem confiar em ninguém, não é assim? Você ou eu, a gente vive. A verdade é essa, que confiamos em alguém ou em alguma coisa. Confiamos em nós mesmos. Tem gente que, né, ele é autossuficiente. Confiamos em alguém. Confiamos na conta gorda que talvez alguns dentre nós tenham. Confiamos até mesmo no governo, no político. Veja que nós confiamos em alguém, porque às vezes nós conhecemos, às vezes simplesmente com o dialogar da vida, a gente passa a confiar. A verdade, irmãos, é que precisamos dar um voto de confiança às pessoas. Não é errado nem pecado a gente confiar em alguém. Eu convivo com alguém porque eu confio nele, eu confio nela. E a gente não pode ser retrógrado ao ponto de pensarmos que a gente vai viver uma vida social sem confiar em ninguém. A gente confia em alguém, a gente confia em alguma coisa, e a gente precisa viver confiando. O que a gente não pode esquecer, irmãos, é que não podemos dar o tipo de confiança que só pertence a Deus. Vocês estão entendendo? Você confia em mim, mas você não pode confiar em mim, né, no mesmo nível que você deva confiar em Deus. Você não pode, eu não posso confiar em você em um nível que eu confio em Deus. Não. Você confia em mim desconfiando, porque o ser humano, ele é o quê? Imperfeito. Ele é sujeito a quê? A erros. Mas o que a gente deve ter em mente, irmãos, é que a nossa confiança em Deus deve ser sem limite. Amém? A nossa confiança em Deus deve ser uma confiança extraordinária. Eu confio em Deus, eu creio em Deus, absolutamente eu acredito em Deus. E não tem ninguém que me faça deixar de acreditar em Deus. Eu acredito, eu creio em Deus, eu acreditava em Deus no passado, acredito no presente e vou continuar acreditando, confiando em Deus. Porque quando a gente confia em alguém, e esse é o erro de muita gente, aquela confiança, sabe, exagerada no ser humano, confia, ao ponto de depois se frustrar, sabe, depois se decepcionar, depois estar chorando, lamentando, porque aquela pessoa em quem ele confiava, em quem ela confiava, lhe decepcionou, sabe? Lhe frustrou e agora ela está confusa, ele está confuso porque aquilo aconteceu. A verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente acredita no ser humano, no mesmo nível que a gente acredita em Deus.
Nunca houve alguém e jamais haverá alguém que possa dizer assim: eu confiava em Deus, mas hoje eu estou frustrado, decepcionado porque Deus ele falhou comigo. Pelo contrário, irmãos, Deus ele nunca falha, ele permanece fiel do início ao fim. É por isso que a Bíblia diz no livro de Isaías 64, o que é que diz? Porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Quem espera em Deus, irmãos, confia. Quem espera em Deus, acredita. Quem espera em Deus, ele se deleita. E quem é fiel para com Deus, irmãos, Deus também é fiel para essa pessoa. E se essa pessoa ouvir uma promessa de Deus, se essa pessoa tem uma promessa de Deus, pode ter certeza, irmãos, que Deus, ele não falhará. Amém? Para nós, possa ser que esteja demorando demais. Para mim, para você, possa ser que já faz muitos anos, já faz talvez décadas, que eu não ainda alcancei aquilo que eu almejava, ou aquilo que Deus me prometeu. Mas o interessante, irmãos, é que um dia para Deus é como se fosse o quê? 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse o que para Deus? É como um dia. A gente deve esperar, continuar crendo que na hora certa, no momento certo, Deus ele chega para nos abençoar. Amém? Eu quero colocar aqui, irmãos, a imagem de um remédio. Coloca aí, Júnior. Eu quero fazer aqui uma ilustração, irmãos. Eu baixei aqui, fica bem interessante, não fica? Aqui é a imagem aqui de um medicamento, né? E eu posso perguntar aqui aos irmãos, quem, né, tem em sua casa algum tipo de remédio? Levanta a mão aí. Acho que a maioria, todos nós, né? Todo mundo tem algum tipo de remédio em casa. A gente tem remédio para dor de cabeça, né? Tem remédio para acalmar, para o que mais? Dor muscular, como o irmão Arnaldo está aí, e tem outros que tem remédio para outras coisas, para pressão, para diabetes, né? Bom, todo mundo tem remédio em casa. E sabemos que o remédio, ele trata determinado tipo de doença, de problema. A gente não pode pegar um remédio, por exemplo, um antibiótico, né? E tomar para dor de cabeça, né? Você está com uma simples dor de cabeça, aí você vai tomar antibiótico. Imagina aí. Então você está com febre, aí você vai tomar remédio de pressão. Você já imaginou? Você simplesmente está com uma gripe, você não vai tomar remédio para diabético, né? Você vai tomar um xarope, você vai tomar um remédio específico para aquele problema. Talvez aqueles problemas que nós já sabemos, que nós conhecemos. Alguém às vezes está com resfriado, com uma gripe, está com uma tosse, e ele faz o quê? Ele compra um xarope que já é conhecido, é um antialérgico, ele toma e ele fica bom. Quando é uma coisa mais estranha, né, que nós não temos conhecimentos, a gente vai ao médico e o médico vai lá, prescreve o remédio, a gente toma, a gente fica bom. O que eu quero dizer, irmãos, é que existem problemas diversos em nossas vidas, problemas diversos, e o que a gente deve ter a ideia é que a gente precisa tomar o remédio certo para esses tipos de problemas. A gente não pode tomar, todo tipo de remédio ou todo tipo de ação, tomar todo tipo de atitude, quando na verdade a gente só precisa tomar aquela posição, aquela atitude. A gente não pode fazer, por exemplo, uma tempestade com um copo de água, não é verdade? Porque tem gente que, quando está estressada, quando está passando por problema, o que é que acontece? Grita, é um estresse dentro de casa, não é verdade? É uma agonia, é um desespero,
aquele problema que pode ser resolvido, aquele tipo de medicamento. Os irmãos estão entendendo, não estão? Só precisa tomar aquele medicamento para resolver aquele problema. Só precisa tomar essa atitude para resolver esse problema. Você não pode misturar tudo, sabe? Aí imagina se você está com uma dor de cabeça, aí você dentro de casa, aí você pega lá, porque tem gente que às vezes, quando vai viajar, leva uma mala a mais, porque uma mala é só de remédio, de tanto remédio que ele tem. Agora você já imaginou, se ele está com uma dor de cabeça ou com uma tosse, ele vai lá, onde estão os seus medicamentos, pega, sabe, um medicamento de cada, pega tudo e pá, o que é que vai acontecer? Pode haver um problema maior. A gente precisa ter em mente, irmãos, que remédio ou problema se trata com um antídoto, sabe? Às vezes a gente se acorda, e eu já preguei aqui, se a gente se acordou com o pé esquerdo, a gente pega, apoia também o direito, não é assim? Porque quando se diz que acordou com o pé esquerdo, é porque o negócio está ruim, já amanheceu ruim. Então, se o negócio está ruim, se acordou com o pé esquerdo, apoia o direito, não é verdade? E fica tudo bem. Porque se o problema é apoiar o pé direito, apoia o pé direito, que resolve tudo, irmãos. Melhora. O que a gente precisa ter essa ideia é que nem todos os dias você vai encontrar uma paz. Você vai encontrar desafios. Você vai encontrar, sabe, problema para você enfrentar. Você vai ter que enfrentar o problema. Aí você não vai pegar o problema e fazer desse problema maior do que você. Você tem que pegar o problema e colocar debaixo dos seus pés e pisar no problema. Você não pode deixar o problema crescer, se agigantar e tornar-se maior do que você. E tem gente que às vezes coloca o problema maior do que o seu Deus. Isso é não confiar em Deus. Porque quando você diz assim, o meu problema não tem solução, o meu problema não tem jeito, as coisas estão cada vez mais se tornando mais difíceis e a gente começa a criar problema e o problema vai se agigantando. Quando pensa que não, a gente deixa de crer em Deus, de acreditar em Deus e a gente fica se alimentando daquele problema, daquele mal, e aquilo com certeza não nos faz bem. A palavra de Deus, na verdade, é o remédio para qualquer tipo de problema. Amém? Um crente, ele deve, sabe, usar a palavra de Deus. Coloca aí a Bíblia aí, meu irmão. Essa é a palavra de Deus. O crente, ele tem que ter a palavra em suas mãos. A palavra, a Bíblia Sagrada tem que estar, sabe, no seu coração. Você não pode viver como crente e deixar de acreditar nas promessas de Deus. A Bíblia, ela tem promessa, irmãos, para o ano todo. Amém? Se você olhar a Bíblia, tem uma promessa. Todo dia tem uma promessa para mim e para você. Eu preciso acreditar nas promessas de Deus. Se eu não crer na Bíblia, se eu leio a Bíblia, irmãos, se eu creio na Bíblia, e eu sei que problema sempre virá. E se eu, que leio a Bíblia, que creio na Bíblia, que creio na palavra de Deus, aí eu vou pegar a Bíblia Sagrada, no momento de dificuldade, eu vou jogar a Bíblia fora. A Bíblia não serve mais para mim. A Bíblia, ela não serve. A Bíblia só serve para mim quando eu estou na bonança, sabe? Quando eu estou bem de dinheiro. Quando o negócio está bom, aí sim. A Bíblia só serve para os outros, não serve para mim. Tem gente que é assim. Tem gente que, quando encontra alguém com problema, aí cita, meu irmão, versículos e versículos. Olha, Jesus disse isso. Lá no Velho Testamento disse isso. Deus fez promessa e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas quando o problema chega à sua porta, e chega lá e bate na sua porta, ela esquece da Bíblia, ela esquece das promessas de Deus,
E agora ela começa a lamentar-se. Aí não quer ouvir mais a palavra de Deus entra no ouvido, sai no outro, sabe? Aí vive chorando, aí vive com a cabeça baixa, se lamentando, se torturando, porque a promessa de Deus só é bom para ela quando ela está falando para os outros. Mas quando os problemas chegam à sua porta, as promessas de Deus, né, que está aqui na Bíblia Sagrada, não servem para ela. Eu conheço gente que quando chega o problema, no lugar de ela lidar com o problema, sabe o que ela faz? Vai beber. Estou estressado, negócio não está bom, negócio está ruim, aí vai lá e quando já chega em casa, o marido ou a esposa diz assim: e aí? Tá tudo bom. Com os olhos vermelhos, muito louco, bebeu, se embriagou, pecou. Tem gente que resolve o seu problema desse jeito. Agora, você já pensou que resolve o problema da forma mais difícil? Não é verdade? Da forma mais difícil. Esse tipo de gente, ele nunca, ele pensa em resolver um problema da forma mais fácil. Vai resolver o problema da forma mais difícil. Irmão, eu sou crente. Quem aqui é crente? Levanta a mão aí. Crente? Amém? Aí você tem um problema e você precisa: Deus, eu quero ser curado, eu quero ser curado. Deus, eu quero ser curado. Me cura, Deus, me cura, Deus. E você às vezes está para fazer uma cirurgia e você pede para Deus curar você. Aí Deus, a cirurgia, digamos, custa R$2.000. Aí, de repente, esse dinheiro chega em tuas mãos, chega até mais. Aí você pega o dinheiro e gasta o dinheiro. Aí essa pessoa diz assim: mas eu quero um milagre. Ora, Deus já fez um milagre. Deus já colocou o dinheiro em suas mãos para você fazer o que deveria fazer, e deu até mais para você fazer o que deveria ser feito. Mas tem gente que às vezes espiritualiza: não, eu quero ser curado, eu quero ser curado. Teve um irmão, sabe, aquele espiritualista, sabe, que é como se quisesse pegar Deus pela beca, assim, sabe, e dissesse assim: Deus, você tem que me curar, porque eu creio, a minha fé é tão grande que você tem que me curar. Ou me cura, eu vou morrer com essa doença. Obviamente você vai morrer com essa doença, porque Deus só cura se Ele quiser. Não é na hora que nós queremos que aconteça um milagre. O milagre só acontece na hora que Deus quer. Então eu preciso ter essa consciência, irmão, que Deus, Ele faz milagre de várias formas. Não precisa Deus ele ser um médico, mas Deus ele é aquele que te dá o dinheiro, sabe? É aquele que faz você pagar a cirurgia e o milagre de Deus acontecer. Toda cirurgia sempre corre risco de vida, todas elas. E você ir a uma mesa de cirurgia, ir lá e voltar para casa e está tudo bem, já é um milagre, ou não é? Já é um milagre, é Deus já operando. A gente precisa, irmãos, ter a percepção como é que Deus ele trabalha, como é que Deus ele faz. Porque tem gente que é assim, tem gente que não pode sentir uma dor na unha que já está chorando, desesperado, como se fosse uma dor de parto. Um certo irmão aqui da igreja disse assim: pastor, eu tive uma dor muito grande, e a dor foi tão grande que foi uma dor de parto. E eu disse assim: meu Deus, se tu soubesse como era que é uma dor de parto, tu não diria um negócio desse. A dor de parto é considerada a maior dor que existe, irmão. Quando um ser humano vem desmaiar de dor, já é porque é reação do próprio organismo para que ele não venha morrer. E a mulher resiste uma dor terrível. Mas tem gente que quando está, sabe, não pode sentir uma dor na unha, já faz uma tempestade. A gente precisa, irmãos, ter uma percepção de que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro. Amém, irmão? A gente precisa. A palavra de Deus é remédio para qualquer tipo de problema. A gente precisa crer em Deus. Porque, escute, você nunca vai ver na Bíblia
encontrar nenhum personagem bíblico, ou você, ou eu, ou não tem ninguém nesse mundo que possa dizer assim: eu estou certo e Deus ele está errado. Porque você sabia que tem gente que até isso faz não? Porque às vezes quer ensinar Deus a trabalhar, sabe? Se Deus não fizer da maneira dele, da forma dele, essa pessoa já julga Deus, já culpa Deus, já xinga Deus, já maltrata Deus, já ameaça Deus, diz assim: olha, se não acontecer, eu não vou ser mais crente. Tem gente que é assim: Deus, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, olhe, se não acontecer, olha, eu vou esperar. E tem mais aquele que é mais folgadinho ainda, né? Diz assim: eu vou dar tantos dias, se no final desse mês eu não receber, já sei que o Senhor, sabe, já vou sair da igreja. Tem gente que é folgado. Irmãos, uma coisa que a gente precisa ter essa consciência é que nós nunca estamos certos diante de Deus. Deus sempre está certo e nós errado. É Deus que deve pegar na nossa bega e dizer assim: olha, meu filho, você está precisando de uma, sabe, vou pegar o cinto aqui e fazer umas marquinhas nas suas costinhas aí para você melhorar, sabe? Para você se consertar, e não nós pegar na beca de Deus e querer ensinar Deus a trabalhar, mandar em Deus. Nós nunca estamos certos. Deus é quem sempre está certo. E não importa o que penso ou como eu me sinto, Deus sempre está certo. Não importa. Não, porque eu posso pensar de um jeito, porque tem gente que, né, nem todo mundo pensa igual. E tem gente que é tão mau caráter que, para pecar, eles invertem tudo, né? Eu conheço pessoas assim, pessoas que para pecar, ela faz cria um sermão tão interessante para pecar, para tentar mostrar que Deus está errado. A verdade só existe uma verdade. E existem várias formas de explicar uma verdade, não é assim? Mas a verdade é a verdade, só existe uma verdade. Não existe várias verdades, só existe uma verdade. Para certas coisas, para isso só existe uma verdade. Para aquilo só existe uma verdade. Para isso só existe uma verdade. Não existe duas verdades. É como não existe dois caminhos. Você pode explicar, né, uma verdade de várias formas. Existem várias formas de explicar uma verdade, mas a verdade só existe uma. Aí tem gente que às vezes questiona a verdade. Se é verdade, só existe uma, para que você vai questionar a verdade? Só existe uma verdade, para que questionar a verdade? Mas tem gente que, para pecar, questiona a verdade e cria uma inverdade tão bonita que parece a mentira, parece verdade. Aí se você não tiver uma boa estrutura, você vai passar a acreditar naquela inverdade. É desse jeito. E tem alguém que quando você questiona ela, né, pessoas assim, fica logo com raiva. Você tem que dizer sim, 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 sim e nunca não. E quando você diz não, é uma briga, é uma confusão, é um problema, não é assim? Tem gente que é assim. A gente precisa, irmãos, sabe, estar enquadrado dentro da verdade de Deus e saber que Deus, Ele tem o melhor para nós. Uma vida com Deus é uma mistura, sabe, de confiança com fazer o bem. Essa é a verdade. A vida com Deus é uma mistura de confiança com fazer o bem. No Salmo 37, leia aí, irmão, Salmo 37, no versículo 3, diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Veja que viver uma vida com Deus é uma mistura de confiança com fazer o bem. Não é só confiar em Deus, é também fazer o bem. Você não pode viver uma vida só, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, mas você não faz o bem. A Bíblia manda andar os dois juntos, confiar e fazer o bem. Confia no Senhor e faz o bem.
Aí diz assim: habitarás na terra e verdadeiramente serás o quê? Alimentado. Se você observar, irmãos, fazer o bem. O irmão Júnior aqui falou sobre a questão do perdoar. E é verdade, a gente deve viver uma vida de perdão, sabe? É perdoar e ser perdoado. É viver essa vida de perdão. Pois assim, o versículo do Salmo 37, irmãos, verso 1 diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque parece que tem gente que nós conhecemos que é ruim, que é mau, e às vezes parece que esses danados, né, prospera, e o que faz as coisas certas não prospera, sofre. A gente conhece tanta gente boa que sofre, não é verdade? Que a gente diz assim: essa pessoa tão boa não poderia estar assim sofrendo tanto, passando por esse vexame, por esse problema, por esse processo. E tem gente ruim que a gente olha assim e diz: mas danado, é tão ruim, mas prospera, tem tudo. E diz assim: não se irrite por causa desses malfeitores, dessas coisas, sabe? A gente não deve se preocupar ou invejar ou olhar tanto para essas pessoas, porque, como diz assim, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Aí diz assim, no verso 2: pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Ou seja, o justo sempre vai prosperar, ou nessa vida ou na próxima vida, mas aquele que é injusto, ele vai murchar, vai chegar ao fim, o seu império vai se acabar. Aí o verso 3 que nós lemos: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. É o que a gente precisa, alimentar da verdade bíblica, da verdade de Deus. Verso 4: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora escute só, Deus aqui não está dizendo que Deus vai fazer a vontade da carne não, viu, irmão? Aqui não é a vontade da carne. Satisfazer o desejo do teu coração segundo a vontade de Deus em nossas vidas. Porque tem gente que às vezes tem raiva de alguém, aí vai orar pedindo para Jesus matar. Tem gente que parece que é meio lelé da cabeça, sabe? Parece que... Porque uma vez eu estava numa oração junto com os irmãos e as irmãs, estava todo mundo orando, aí tinha uma irmã lá que tinha raiva de outra irmã, tinha ódio daquela irmã, e se pudesse ela esganava essa irmã. Aí, sabe o que foi que ela fez? No momento da oração lá, ela começou a profetizar, e profetizou, diz assim: eis que Deus está dizendo, mulher, que eu vou ferir o teu filho. A outra que sabia que era com ela, mas ficou com uma raiva tão grande, que até a oração, a reunião acabou, meu irmão. Acabou, porque a briga foi feia, viu? Eu vou matar essa desgraçada, vou pegar essa infeliz, eu vou mostrar a ela a confusão. Veja, tem gente que é assim, tem gente que não pensa, não bate direito não, pensa que evangelho é macumba, porque quem faz essas coisas, irmãos, é quem vai, sabe, na macumba, vai lá fazer algum serviço para alguém lá e diz assim: eu quero que fulano de tal morra, aí vai lá e paga não sei o quanto lá e faz lá alguma coisa. Mas evangelho não é isso, irmãos. Evangelho não é isso. Evangelho é coisa boa. Amém? Evangelho é perdão. Evangelho é amor. O evangelho é confiança, irmão. O evangelho é fazer o bem. Isto é evangelho, irmãos. Evangelho não é o oposto disso do que eu acabara de falar aqui, irmão. Evangelho é coisa maravilhosa. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. A gente precisa, sabe, viver em justiça, confiando em Deus, crendo em Deus, para que a gente possa continuar recebendo a bênção de Deus. Como eu disse, viver com Deus é uma mistura de confiança e também fazer o bem.
ao nosso próximo. Você confia em Deus, vive com Deus, vive para Deus, obedece a Deus, anda conforme Deus, mas também você faz o bem ao seu irmão, ao seu próximo. Você não pode, irmão, de maneira nenhuma, por causa de certas coisas, você está com o coração cheio, porque às vezes tem gente que, sabe, é tão ruim que a gente perde a paciência. Não vai dizer que a gente não... Mas tem gente que às vezes nos tira do sério. A gente não vai dizer que a gente não fica, porque aqui ninguém é Deus. Até o Jesus, ele se irou, né? E a gente vê na Bíblia Deus muitas vezes irado. E muitas vezes Deus com a sua mão poderosa, sabe? Feriu os seus filhos, feria profeta. A questão do perdão, eu sempre digo aos irmãos, crente tem que perdoar. Agora, quem pediu perdão tem que de fato se arrependido do que fez, não é assim? Eu sou daquele que até que alguém me prove ao contrário, eu continuo dizendo que o perdão só é lançado quando alguém de fato se arrepende. Porque não tem como alguém que faz as coisas erradas e não se arrepende e o perdão vem. Não, o perdão só vem quando alguém se arrepende. Porque se fosse desse jeito que o perdão, alguém teria que ser perdoado à força, Deus era obrigado, Jesus era obrigado a levar todo mundo para o céu. Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Os 2 foram para o céu, foi assim? Quem se arrependeu? 1. Por isso que eu digo, irmão, olhe, antes de fazer qualquer coisa, vigie. Antes de dizer qualquer coisa, policie. Irmãos, não vacile, não. A gente deve medir as nossas o quê? Palavras. Porque a gente precisa se responsabilizar pelo que a gente diz e pelo que a gente faz. Crianças, não. Crianças, não. Quem deve se responsabilizar são os pais. Não as crianças. Bebê. Porque menino de 5 anos já sabe muita coisa, não sabe não? De 4 anos já sabe muita coisa. Já dá para levar umas tapinhas na mão. Não bater, espancar a criança, não, né? Mas a gente precisa se responsabilizar. Para quê, irmão? Para a gente não machucar o nosso irmão, sabe? A gente soltar palavras ao vento e depois que a palavra sai, ela volta. Depois que a palavra for lançada, meu irmão, já era. Escuta o que eu vou dizer aos irmãos. Olha, se eu não queremos ouvir palavras duras, não fale palavras duras para ninguém. Amém? Se nós queremos respeito, respeite também. Amém? Se nós queremos consideração, devemos considerar também. Porque na hora que a gente vacilar, soltar as palavras, possa ser que o irmão ou a irmã não diga nada porque é inteligente, mas aquilo machuca, não é verdade? Aquilo fica lá. E aquilo precisa de um tempo para poder fazer o quê? Digerir. Quando a gente come qualquer coisa, a gente comeu, né? E depois vai ao banheiro? Não, aquela comida precisa fazer o quê? Digestão. Então, quando acontece alguma coisa assim, a gente precisa, o ofendido precisa o quê? Digerir aquela situação. Dá um tempo, sabe? Para poder assimilar aquela situação. Então, viver, irmãos, com Deus, escute só. Uma vida com Deus é uma mistura de confiança e fazer o bem, não fazer o mal. Porque quando a gente, às vezes, irmãos, eu vi uma pessoa dizendo assim, olha, eu prefiro ter uma dor de cabeça, sabe, de quase ir à morte, do que ser apunhalada pelas costas. Porque a dor de ser apunhalada pelas costas dói muito. E eu escutei aquilo e fiquei pensando, mas é verdade. Porque quando você tem uma dor de cabeça, por mais forte que seja, tomou remédio e não passou, vai ao médico, não é assim? Hoje em dia vai ao médico lá, e lá vai fazer os exames lá e ver o que é que acontece. Constatou o problema, vai lá e trata. Mas, às vezes, irmão, traição é tão doloroso. Por isso que Jesus chorou antes e lamentou, porque Judas, quando foi entregar Jesus, o que foi que Jesus disse? Judas, é assim que tu me trais? Parafraseando. Porque foi com um beijo que ele traiu Jesus.
E é tão terrível, irmão, você viver em comunidade, sabe? Você viver no meio dos irmãos como cristão, e você pegar os problemas da sua igreja e levar para o ímpio resolver o problema. Sabe, o problema da igreja. Tem gente que faz assim, no policia, os seus problemas devem ser resolvidos dentro da igreja, ou entre você ou entre o irmão, porque até Jesus ensinou, olha irmão, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você antes de sacrificar, você deve fazer o quê? Deixar o seu sacrifício ali no altar, né? Antes de ser sacrificado, ir lá conversar com o seu irmão. Aí você vai lá pedir perdão, vai lá conversar e tudo mais. Se aquela pessoa não te ouviu, aí você vai chamar uma testemunha, assim que Jesus ensina. E se aquela pessoa ainda não te ouvir, aí lança a igreja. E se ela ainda não quiser, aí pronto, você está livre. Mas aí as coisas da igreja é isso, é fazer o bem. Eu faço o bem a você, você faz o bem a mim, e a comunidade faz o bem a todos. Um faz o bem ao outro. Que coisa boa, irmão, ou não é? É ruim fazer o bem? Fazer o bem é coisa boa. Ser cristão é ser amoroso, é ser bondoso. Coloca aí, irmãos, os frutos do Espírito aí, só para a gente refletir aí. Olha aí, os frutos do Espírito. É isso, irmão. A gente precisa, sabe, fazer com que o fruto do Espírito venha ter sentido em nossas vidas. Ou nós não somos cristãos, ou nós não temos Deus no coração, nem Deus nas nossas vidas. A gente precisa ter Deus na nossa vida, irmão. E o fruto do Espírito precisa ser manifestado, revelado em nossas vidas. Do contrário, irmãos, não adianta servir ao Senhor ou dizer que serve ao Senhor. Nunca traia o seu irmão, nunca faça isso na igreja, nunca, e nunca queira ser traído, porque Jesus foi traído e a dor da traição é terrível. E essa irmã falava isso, ela falava, sabe, de um jeito tão sentida, porque ela ainda sentia. Porque no início do seu ministério, alguém dizia para ela, você não vai para frente, você não vai conseguir, você não vai, sabe? Você Deus não está com você. E Billy Graham, ele é o cara, ele é o pastor, e quando ele vai pregar, é multidão. Só que essa irmã hoje, quando prega, multidões se reúnem para ouvir, para escutar ela. Veja, irmãos, que aquilo que aconteceu na vida dela, ela poderia fazer o quê? Já que aconteceu, eu vou criar aqui, fazer um barraco, eu vou criar uma tempestade, eu vou fazer um problema. Não, ela fez o quê? Segundo ela orou ao Senhor, confiou em Deus, diz assim, por mais doloroso que seja a traição, mas eu não vou fazer do mesmo jeito, eu vou agir de forma diferente, porque Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida, e eu confio em Deus. Amém? Devemos confiar em Deus, continuar confiando em Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando.